Então vamos falar de Segunda Guerra Mundial. Bem-vindos ao canal Chef's World, canal da cultura geek, nerd e também de história. Afinal, para quem sabe, eu sou professor de história. E hoje eu tô aqui para indicar um livro para vocês que vai estar falando sobre a Segunda Guerra Mundial. O livro é Éramos Jovens na Guerra. Esse livro aqui ele vai ser escrito por Sarah Willis e Slevana Palmer, acho que é assim que pronuncia. E para quem tá afim de entender um pouquinho mais de Segunda Guerra Mundial e tá afim de ver uma coisa diferente, é um excelente livro, é um prato cheio, que é uma obra-prima. Geralmente quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial, foca muito nos confrontos, nas batalhas, não é para menos, a gente está falando de uma guerra. Provavelmente já deve ter assistido algum filme, alguma animação, alguma série que está relacionada com isso. Aí tem vários. Tem Resgate do Soldado Ryan, o primeiro Círculo de Fogo, não dos monstros, tem um de 2000 que vai estar falando sobre isso. Vão estar falando sobre Caçadores de Obras-Primas, que é uma versão também da Segunda Guerra Mundial, mas é legal, que vai estar falando sobre o foco da arte. E agora tem o Jojo Rabbit, acho que é o nome que fala, que vai estar expondo sobre isso. Mas como eu gosto da literatura, como eu sou apaixonado e vocês acho que já perceberam, eu vou indicar muito livro aqui para trabalhar com vocês. Então eu vou começar a indicar esse livro. Esse livro ele vai ser dividido em algumas partes e ele é baseado em cartas reais que foram recolhidas durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui é legal por causa que ele vai apresentar a visão de diversos adolescentes de 13 a 17 anos que viveram no período da Segunda Guerra Mundial. Adolescentes americanos, adolescentes franceses, russos, judeus que estavam nos Estados Unidos, judeus que estavam na Alemanha, alemães, japoneses, acho que tem canadense, não tenho certeza. E eles vão relatar toda a sua adolescência, toda a sua vida nesse período. E a adolescência é um período que marca muito, né? Porque é clichê o que eu vou falar, mas é o período das transformações, é o período que você começa a se descobrir, aquele papo todo. Mas imagine viver isso numa época de guerra. Para quem é adolescente hoje está vivendo a época da pandemia, vai ter um pouco de noção de como o mundo ficou diferente. Mas a gente está em quarentena, está em casa. Agora, na Segunda Guerra Mundial, é diferente. Então você vai ver relatos de pessoas que vão se apaixonar, por exemplo, para os soldados de outras regiões, pessoas que vão sentir muito ódio, muita raiva, pessoas que vão começar, adolescentes que vão começar a roubar comida, de adolescentes que no início do confronto, em 1939, deviam ter 15 anos e com o passar do confronto lá por 42 ou com 18 vão ser obrigados a servir, e como vai ser a relação com os amigos, com os pais deles, com os familiares dele, com seus amores. E isso tudo ele vai ser colocado de maneira propositalmente misturada. Então, ora você vai estar lendo uma carta escrita por uma jovem francesa de 14 anos, ora você está lendo uma carta escrita por um japonês de 15 anos, ora você está lendo a carta de um americano de também 15 anos, todos em 1940, por exemplo. E como que vão ter vários relatos, várias visões diferentes, várias interpretações da guerra. Para quem estuda história, fica mais fácil entender isso. Para quem não estuda, isso, digamos, é a função do historiador como jornalista, entender que tem várias visões da guerra. Na guerra, principalmente na Segunda Guerra Mundial, foi construída a ideia de que os Estados Unidos sempre foi bonzinho, a Alemanha sempre foi malvada. A Alemanha, o nazismo, sim, perseguiu muita gente, mas não pode analisar todo alemão, porque não é todo alemão que vai ter o nazismo. E você vai ver que vai ter muita pilantragem pro lado americano também. E isso também não quer dizer que, por causa disso, os americanos são malvados, que eu não posso generalizar, assim como eu não generalizei. Eu não posso falar que, por causa disso, a Alemanha foi uma coitadinha, porque a maior parte da Alemanha aceitou o nazismo, e isso é ruim. Mas você vê relatos disso aí. Relatos, por exemplo, de pessoas que pensaram desde suicídio até como inovar o mundo, sabe? E como eu disse, são relatos reais e é muito tocante. É uma coisa que te prende nisso. O livro, eu disse, ele vai dividido em algumas partes, então ele vai falar no início da guerra, quando a Alemanha ela vai conseguir fazer essa ofensiva e quando ela aparecia, quando tinha a ideia, muita gente, de que a Alemanha poderia sair vitoriosa. Vai ter uma parte da guerra quando ela vai começar a ter uma intensidade maior com a presença americana, inclusive nas batalhas do Pacífico, na Segunda Guerra Mundial, e do fim, da derrocata, dos últimos anos já do nazismo, do fascismo na Itália, sobre isso. Por exemplo, até eu próprio falei aqui de soviéticos, você vai ver relatos de pessoas da União Soviética que na guerra ainda passavam fome, que o governo só estava interessado em batalha, para você ver a crueldade, ou por exemplo, como eu falei, de paixões ou de cumplicidades. É um livro muito legal mesmo. Quer ver alguma coisa diferente? Éramos Jovens na Guerra. Então, Cartas Diárias de Adolescentes que Viveram, excelente recomendação. Tá a fim de pegar um livro, de começar alguma literatura, Segunda Guerra Mundial,
comprar alguma coisa na internet para passar tempo na quarentena, lê isso aqui, certeza. É uma coisa simples, é de cartas, então você vai devorar ele rapidamente, porque cada vez mais você vai querer saber o que acontecer. E entender um pouco mais do lado humano da Segunda Guerra Mundial, sair daquela questão de batalha, de guerra de soldado, ver de civis, pessoas que participaram da guerra, mas não na frente militar. Então vamos lá, galera. Gostou? É isso aí, quer comentar alguma coisa? Curte, compartilha e tamo junto.